Olá, seja bem-vindo novamente aqui no canal da Devos Meditation. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e curioso. Por que será que 92% dos brasileiros desistem das suas metas de final de ano nas primeiras semanas de janeiro? Você sabe o que é? Falta de propósito. Eu sou Larissa Silvério, professora e pesquisadora, especializada em neurociência e comportamento, e em como esses dois elementos podem fazer muita diferença na sua qualidade de vida e na sua alta performance pessoal ou profissional. E para começar essa conversa, esse bate-papo sobre propósito, eu quero trazer para vocês uma frase que eu gosto muito do autor Viktor Frankl, que tem um livro chamado Em Busca de Sentido, que fala, obviamente, sobre propósito, e ele tem uma frase bem interessante. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O que será que isso significa? Vamos explorar um pouquinho isso. Quando a gente define aquelas metas lá no início do ano, a gente pensa em metas, objetivos, mas você parou efetivamente para pensar por que aquilo é uma meta para você ou por que aquilo é importante? E isso é fundamental porque se não tiver um porquê muito forte, muito interessante para você, na primeira dificuldade, na primeira distração, algo mais interessante que apareça, você desiste daquela meta, daquele objetivo. Então, se você não tem com clareza o seu porquê, você não vai conseguir enfrentar o como que aquilo vai se desenrolar, tá? Isso faz parte de muitas metas, muitos objetivos que a gente coloca para nós mesmos, sem ter a clareza do porquê que a gente está estabelecendo aquilo. Então, esse é o primeiro passo, é você saber o porquê que você estabeleceu aquelas metas no início de ano e se isso realmente ficou pautado ali em coisas que estão conectadas com o que você deseja, com aquilo que te traz satisfação, com aquilo que te traz sentido de realização, felicidade, prazer. Então é importante que esse porquê esteja muito claro para você dar continuidade num projeto aí rumo ao seu propósito. E isso é tão verdade que o escritor Simon Sinek, que ele é bem famoso, ele tem um livro sobre Comece pelo Porquê, e é voltado bem para a parte empresarial também, no sentido de que uma empresa também que tenha um propósito, ela vai ser muito mais reconhecida, muito mais procurada por seus clientes pelo fato de ter esse propósito. Então, a empresa ela não pode simplesmente ter um produto final ou como ela entrega aquele produto, ela tem que ter um porquê que ela entrega aquilo. Então, grandes marcas como a Apple, a Nike, elas têm esses porquês muito bem estabelecidos e isso é pautado em todas as campanhas de marketing dela. E é por isso que às vezes você vê clientes dessa marca, né, principalmente o pessoal que gosta bastante de Apple, que vai lá e defende com unhas e dentes aquele produto porque existe toda uma conexão afetiva, uma conexão emocional, um porquê ligado a por que ela gosta tanto daquela marca, né? O que ela transmite, né? Seja um estilo de vida, seja uma modernização, seja uma inovação, seja aquela coisa de vou fazer, eu consigo, eu posso. Então, isso está muito conectado com o porquê da marca. Só para vocês entenderem o quanto o peso do propósito vai fazer a diferença no sucesso, seja seu pessoal como no de uma empresa. E a única forma de você chegar nesse propósito é você parar para fazer uma reflexão interna. Então, você parar para pensar em quais são os seus valores, quais são as suas paixões, o que te motiva, fazer uma reflexão profunda daquilo que te move, né, que realmente vai fazer você acordar de manhã, tá? Então, essa reflexão ela é essencial para que você descubra esse seu propósito. E uma vez que você entenda esse seu porquê, esse seu propósito, você vai começar a ter uma direção. Então, pensa, por exemplo, nas metas que você colocou lá no início de ano, né? O que aconteceu no meio daquele caminho? Então, você tinha um ponto A, um ponto B e estava tentando seguir aquele caminho em direção às metas, os objetivos que você colocou. Mas como aquele porquê não era muito forte, teve distrações, teve coisas mais interessantes que apareceram no caminho, alguém te convidou para fazer algo diferente e essas coisas ficaram esquecidas, né? Então, o que acontece? Aquele caminho que era para ser uma linha reta para você conquistar o que você queria, ele começou a ficar tortuoso e você se perdeu no meio do caminho e não sabe mais para onde está indo. Então, dá aquela sensação de inefetividade, de falta de realização, de que eu não consigo conquistar nada, mas na verdade é só porque você não tem certeza aonde você quer chegar. Então, o propósito ele vai servir como direção, como caminho que você quer seguir. E uma vez que você se fixa naquilo, você vai começar a ver todos os passos para chegar até ele. Mas é importante definir para ter um ponto A e um ponto B, aonde você quer chegar. Isso é um processo super natural. Por quê? O ser humano está o tempo inteiro buscando pelo prazer. Então, se no dia a dia, se você não tem essa clareza e aparecem coisas que são mais interessantes, então vamos colocar um objetivo. Tem um propósito de conhecer
máximo de culturas e países ao longo da minha vida, tá? E para isso vai precisar de dinheiro, certo? Então de dinheiro, né, trabalhar para guardar e se planejar fazer essa viagem. Mas ao longo ali da sua rotina aparecem outras coisas que são interessantes e que são prazerosas de se fazer e você acaba gastando dinheiro com aquilo que talvez não seja alinhado com o seu objetivo. Então você acaba se perdendo no meio do caminho porque você está buscando o tempo inteiro esse prazer. Mas o bacana de você ter essa direção, de você ter esse propósito, é que quando esses desvios, essas distrações aparecem, fica fácil de dizer não e não se sentir que você está deixando de aproveitar ou deixando de ter prazer em alguma coisa. Pelo contrário, tem um sentimento de realização, de satisfação, porque você está se sentindo firme e seguindo realmente verdadeiro com aquilo que você estabeleceu para você mesmo como meta. Um exemplo muito simples, mas só para você ter em mente. Aí você deve estar pensando, tá ok, mas o que a The Rose Meditation tem a ver com isso, com esse tema propósito? O que será? A meditação, ela vai te ajudar a fazer esse processo de reflexão. Então a meditação, ela vai ter esse poder de começar a trazer sua mente para um estado de mais foco, de atenção, e você começar a perceber as escolhas que você faz no seu dia, aquilo que realmente te dá prazer, que te dá felicidade, aquilo que você quer, que você não gosta, mas olhar para dentro. Isso é muito importante porque a gente acaba sendo muito levado por tudo que a gente vê no nosso entorno, né? Então a gente é levada pelas opiniões da massa, né? Do que diz que é certo, o que é errado, diz o que é que eu preciso querer ou não querer, né? Então a gente fica muito preso aos paradigmas sociais e acaba deixando de lado aquilo que realmente importa pra gente. Então a meditação vai te ajudar a fazer essa reflexão interna. Um exemplo pessoal disso, que é bem interessante, é a minha mudança, por exemplo, profissional. Trabalhava em indústria farmacêutica, tinha uma carreira, estava indo tudo bem. E era o que eu tinha aprendido que estava certo eu fazer. Então eu deveria aspirar por cargos mais altos, por status, por ganhar mais dinheiro e ter aquela vida que normalmente é mais moldada, né? E no meio do caminho, ao fazer esse processo de reflexão, com muita meditação, eu descobri que não era esse o caminho que eu queria. Eu não tinha vontade de ser gerente, ou de ser diretora, ou de ter um cargo muito alto dentro das empresas em que eu estava trabalhando. Aquilo não realmente me motivava. Então eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento para entender aonde eu queria chegar. Mas a meditação me ajudou muito nesse processo. Um outro aspecto é que a meditação vai te ajudar também a ter mais foco. Então sabe essas distrações, essas dispersões que vão nos levando ao longo do dia? Quando a gente tem mais clareza, mais foco, a sua mente ela dispersa menos com todas essas coisas que vão acontecer ali no seu dia. E você fica mais focado, mais atento à direção que você setou para você mesmo. E um outro ponto muito interessante da prática de meditação é que você aprende a viver no aqui e no agora. Então, sabe aquela sensação de ficar preso no passado, de estar angustiado com alguma coisa, algum erro, alguma coisa que não deu certo, ou muito ansioso pelo futuro, coisas que estão ainda para realizar e que você ainda não chegou lá? Tudo isso é frustrante e você acaba não sentindo a sensação de felicidade. Mas quando você está no momento presente, está vivendo, fazendo escolhas coerentes com aquilo que você quer, aquilo que você busca, a sensação de felicidade ela acontece pelo simples fato de você estar vivendo o momento presente. Gostou disso? Já gerou aí bastante barulho dentro de você para você começar a pensar em tudo que para você faz sentido? Espero que sim. E lembra que o seu propósito ele não precisa ser algo grandioso. Isso às vezes é um erro comum. Então as pessoas acham que quando forem estabelecer o seu propósito tem que ser algo grandioso, que vai influenciar a humanidade inteira. Não é bem assim, tá? Vão existir essas pessoas que são muito diferenciadas, mas no geral, 99% das pessoas não vão ter um propósito desse tamanho. O importante é você definir que para você algo que faça a diferença. Então pensa nisso, que o seu propósito não precisa ser algo grandioso. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos, sobre esse assunto, sobre outros e como você pode ir encaixando as pecinhas para encontrar uma vida com mais realização e mais qualidade de vida. Mas se você já quer experimentar essa ferramenta da meditação e começar a fazer essa reflexão interna, eu vou deixar um presente aqui para você. No link da descrição desse vídeo, você vai ter acesso a uma aula de meditação simples, prática, que você pode fazer nos seus próximos dias para começar a exercitar o foco, a estar no momento presente e, principalmente, esse processo de autoconhecimento, de autopercepção de si mesmo. E fica ligado nos próximos vídeos, porque vai ter muito conteúdo, vai ter muito exercício prático para você começar a fazer essa sua jornada de transformação que é única. Cada um tem a sua própria jornada de transformação e a gente está aqui para te ajudar desse passo a passo.
Legal? Conta comigo. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, coloca aqui na descrição. E claro, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com aquele amigo que também precisa ver esse tema e começar a pensar no seu propósito, começar a colocar uma direção na própria vida. Espero vocês até o próximo vídeo e até logo!